Olá, um prazer ter todos vocês aqui conosco. Nossa coluna de Direito Tributário já está no ar e é muito bom ver todos vocês aqui acompanhando semanalmente as matérias que a gente discute, que a gente pesquisa, que a gente traz para divulgar o conhecimento e para compartilhar as informações com todos os senhores. Pois bem, hoje nós vamos conversar um pouquinho e eu vou trazer em primeira mão uma boa notícia para a advocacia tributarista, que é a decisão do STJ, primeira turma, em que determina a fixação dos honorários sucumbenciais, né, aos advogados que atuam e obtêm êxito em exceções de pré-executividade. Pois bem, antes da gente falar especificamente desse julgado, vamos falar um pouquinho sobre a exceção de pré-executividade. Vamos trabalhar de uma forma bastante simples, até porque é uma peça muito utilizada, né? É um instrumento de defesa incidental muito utilizado pela advocacia tributarista, principalmente levando em consideração que grande parte das ações, né, que nós militamos está vinculada a processos de execução fiscal. Uma vez distribuída a execução fiscal, feita a citação do devedor, cabe então ao devedor promover a sua defesa, ou o pagamento ou a sua defesa. Ele pode garantir o juízo, né? Garantir o juízo, e daí ele terá prazo para embargos à execução. Agora, ele não precisa garantir o juízo e pode se utilizar dessa defesa incidental, que é a exceção de pré-executividade, sem garantir o juízo, em algumas situações específicas. Situações em que exista um vício, um defeito processual que pode gerar a extinção daquela execução fiscal ou a anulação daquele processo, né, ou a ilegitimidade daquele devedor, declaração da ilegitimidade daquele devedor. Pois bem, então, alguns requisitos, algumas informações sobre a exceção de pré-executividade que eu quero passar aqui para vocês. Primeiro, como a gente comentou, é um instrumento de defesa incidental que pode ser utilizada pela parte passiva em ações de execução para pedir que o julgador reavalie, regularize ou nulifique o processo, pois ele deve apresentar algum problema de ordem pública ou de mérito. Vejam, ela pode ser usada na execução, na fase de cumprimento de sentença ou em qualquer momento processual em que ocorra um vício de ordem pública durante o trâmite dessa execução. Como, por exemplo, a prescrição, a decadência, a ilegitimidade, a inexigibilidade daquele título que fundamenta a execução, ou uma outra situação, por exemplo, a distribuição de uma execução fiscal de uma dívida que já foi paga. O devedor, a hora que ele recebe, fala, mas eu já paguei isso aqui, tenho aqui o comprovante. Então, são algumas situações que facilmente pode ser verificada pelo juiz, são matérias de ordem pública, portanto, e não demandam ampla dilação probatória. Esses são alguns requisitos imprescindíveis de uma execução fiscal, de uma exceção de pré-executividade. Em matéria fiscal, a gente tem inclusive uma súmula do STJ, é a súmula 393 do STJ, que já definiu que a exceção de pré-executividade é sim admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Então, nós já temos a aplicabilidade da exceção de pré-executividade em matéria fiscal por conta da própria súmula do STJ. A questão dos honorários em relação à exceção de pré-executividade é que ficou numa situação complicada. Primeiro, houve o entendimento
de que caberia honorários sucumbenciais ao patrono daquele devedor incluído no polo passivo, quando ele obtivesse êxito, quando a exceção fosse procedente, fosse provida. Pois bem, a partir do momento que a exceção ela é acolhida e há, consequentemente, a extinção da execução fiscal, haveria então a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais para o patrono. Até aí, tudo bem, houve então esse entendimento. Daí surgiu uma grande discussão, e é muito comum em matéria tributária haver ajuizamento de execuções fiscais em que a execução é direcionada para a pessoa jurídica e no polo passivo são incluídos os sócios da pessoa jurídica. Então, em muitos casos, cabe ao advogado, né, dessas pessoas físicas, desses sócios, pessoas físicas, apresentarem uma exceção de pré-executividade pleiteando a sua exclusão do polo passivo por serem ilegítimos. Pois bem, quando há esse tipo de decisão, a execução fiscal ela não é extinta, ela vai seguir o seu curso em face à pessoa jurídica. Pois bem, mas e o sócio que foi excluído do polo passivo? O advogado que promoveu a defesa via exceção de pré-executividade e obteve êxito pelo princípio da causalidade, ele não deveria também receber honorários advocatícios sucumbenciais? Pois bem, essa é a questão levada para o STJ. A Fazenda, ela interpôs 3 recursos, né? Vou passar o número aqui para vocês. 1.358.836, 1.764.349 e o RESP 1.764.405. Vejam, 3 recursos especiais subiram para o STF em que eles visam evitar a condenação da Fazenda em honorários advocatícios nesses casos em que o sócio foi excluído do polo passivo por meio de uma exceção de pré-executividade. O julgamento aconteceu agora no mês de março de 2021 e, felizmente, foi favorável a nós, advogados, uma vez que fica caracterizado, nesses casos, o princípio da causalidade. O fisco, ele ajuizou uma execução fiscal contra uma parte ilegítima. E aquele devedor que não é devedor, que foi incluído no polo passivo, ele teve que contratar um profissional, um advogado, justamente para conseguir apresentar a sua defesa, demonstrar a sua ilegitimidade e arcou com os custos desta contratação. A partir do momento que a causa foi gerada por conta de uma irregularidade procedimental do fisco, que incluiu uma pessoa no polo passivo sem ele ser devedor ou responsável, então caberia honorários sucumbenciais ao advogado que teve êxito na exceção de pré-executividade ao excluir o sócio do polo passivo. Vejam que por conta desses 3 recursos especiais, né, o STJ ele firmou um entendimento que, observando o princípio da causalidade, é cabível sim honorários advocatícios na exceção de pré-executividade em que o sócio é excluído do polo passivo, ainda que a execução fiscal não seja extinta. E essa tese firmada pelo STJ, ela se deu em sede de recursos repetitivos. Portanto, abre um importante precedente para toda a advocacia tributária e agora
Caso não haja a fixação, já fiquem aí os colegas cientes de que podem lançar mão desse entendimento do STJ para conseguir ter a fixação dos seus honorários, e é claro que a fixação vai ser feita dentro dos critérios e dos parâmetros do Código de Processo Civil, que trata sobre isso. Então, você pode requerer os seus honorários contra a Fazenda Pública nesses casos de exceção de pré-executividade. Era isso que eu queria conversar hoje com vocês. Um grande abraço e eu vou esperá-los na semana que vem para a gente falar um pouquinho mais sobre direito tributário. Um abraço a todos!